não entendíamos a prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Fernando, temos a Esse palavra. texto de Paulo, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela é muito importante, porque trata do bem e do mal. A questão do mal é criação da humanidade, não é a criação divina. A criação divina é o amor, é o bem. Agora, o mal, por isso diz aí no texto, o mal não é eterno, o eterno é Deus. Nós somos imortais e o mal é temporário. O mal cessa quando o bem chega. É como a escuridão. A escuridão desaparece quando acende a luz. Chegou a luz, desaparece a escuridão. Assim também é o mal. Agora, se nós pararmos e refletirmos, nós vamos encontrar não razões, mas justificativas para a presença do mal que nós praticamos. É o nosso passado, nós saímos da animalidade, passamos por um período de transição muito difícil, primitivo, depois entramos num processo intermediário, chegamos a um mundo de provas e expiações. Os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos afazeres durante a nossa trajetória resultaram em acúmulo de compromissos com as leis divinas. E aí hoje nós sofremos as consequências dos erros que praticamos. E esses erros, naturalmente, foram coisas negativas que resultaram no mal, quer seja para os outros, no mínimo para nós mesmos. Mas o importante de lembrarmos é a mensagem que traz sobre Jesus, o seu amor incondicional para com todos e com todos. O Espírito mais puro que já passou aqui na face da terra, nosso modelo e guia. E é nele que a gente deve se espelhar. É fácil se espelhar em Jesus? É extremamente difícil, porque nós não temos ainda recurso suficiente, não apenas para assimilar seus feitos, mas, acima de tudo, praticar as suas virtudes. É realmente difícil. Mas o mais importante de tudo isso, a nosso entendimento, é que nós já começamos, estamos no caminho certo. Como dizia o sábio, ninguém faz uma viagem sem dar o primeiro passo. Então, nós já demos alguns passos nessa trajetória que nós consideramos evolutiva. A partir de agora é fazer as escolhas daquilo que a gente pode ou daquilo que a gente deve e não deve fazer, porque a gente pode qualquer coisa, é responsabilidade nossa. A gente fazendo uma escolha do que deve e não deve fazer e optando pelas coisas certas, a tendência natural é nos aproximarmos de Jesus. Eu acho que é por aí o caminho, não é isso mesmo? E se o texto diz que o bem é incansável, alguém um dia vai se cansar de fazer o mal, né? E vai procurar o caminho da luz. Aí quando é que o mal vai ser um instrumento para a prática do bem? No momento que a dor se abate sobre quem está praticando o mal, aí essa criatura, sofrendo as consequências dos erros cometidos, mesmo que inconscientemente, ele vai pedir socorro. Aqueles que não acreditam em Deus, em Jesus, em nossa mãe, nos espíritos, nos santos, etc., quando a dor se abate ferreamente, aí eles, meu Deus, me ajuda! Aí estão lá, os prepostos de Cristo, de braços abertos, auxiliando. É quando o mal desaparece para chegar o bem. Paz com Jesus, meus irmãos. Vamos à nossa irmã Simone. Bom dia, dona Graci. Paz com Jesus. Bom dia. Só antes de dizer que, como diz Paulo de Tarso, né, mesmo que falem línguas e tudo mais, se não tiver o Cristo dentro dele, nada estamos fazendo. Então, para que a gente não praticamos o mal, o Cristo tem que estar dentro da gente. Não a gente mais falar, mas o Cristo falar por nós. E uma coisa bem significativa é que a gente esquece do Deus, né? Tirando o D e o S, fica o eu, que está dentro de cada um de nós.
né? Deus estar dentro de cada um. Então, é só deixar ele falar, é só deixar ele agir, é só ver os sinais e dizer graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos pedir à dona Simone que, em nome de Jesus e de nossa mãe, possa interpretar as nossas rogativas, os nossos anseios, para que nossos trabalhos nesta manhã transcorram num clima de harmonia e de paz, possamos assimilar as intuições que nos chegam, colocar em prática os recursos, mesmo que parcos recursos, possamos colocar em prática em benefício da causa do Mestre Jesus. Dona Simone. Pai Bom dia, nosso, seu Renato. Pai nosso que estás aqui em todos os lugares, santificado seja o teu imenso amor e a tua divina luz. Que venha a nós todos os teus reinos de amor e paz. Cumpra-se sempre os teus desígnios, Senhor. Dá-nos o alimento da corpo e da alma em amor, luz e misericórdia. Perdoai as nossas ofensas a teu imenso amor. Tem misericórdia dos irmãos que, por medo, dor e ignorância, permanecem nas sombras. Livrai-nos, Senhor, do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Afastai-nos do caminho do mal. Ave Maria, és cheia de graça, Deus é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres. Bendito é o fruto do teu imenso amor, Jesus. Santa Maria, Mãe dos filhos teus, rogai por nós, sofredores, e nos livrai do medo, da dor e da morte. Amém. Com essa rogativa colocada aos pés de nossa Mãe Maria, pedindo a intercessão do Mestre Jesus, junto a nosso Pai, nos cubra com seu imenso amor e que possamos iniciar o nosso trabalho nesta manhã com paz e harmonia em nossos corações. Voltamos para o irmão Simval Nunes, que vai fazer o Evangelho. Bom dia mais uma vez, meus irmãos, da Glacia, Omar, Simone, Lula, já falei. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13º, item 20. Lá vem o 13, né? Eita, é mesmo. Beneficência exclusiva. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. Portanto, precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua, socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que odiasse. São Luís, Paris, 1860. Texto pequeno, mas de uma profundidade muito grande. Pequeno, conciso e objetivo. Veja bem, a gente precisa entender. Dona Graci levantou uma questão muito interessante, sim, que Jesus realmente nos leva a grande desprendimento e muita luta, porque o bem, na verdade, ele está ao alcance de todos nós, vai depender de abrirmos mãos daquilo que nos cerca, que geralmente nos causa prazer e etc., atende os anseios do corpo, e geralmente a gente esquece os anseios da alma. Por isso ela lembrou muito bem. A gente lembra de tudo, aniversário, festa, passeio, etc., mas esquece do essencial, Deus.
Mas tudo bem. No livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 106, com o título de Dar, D-A-R, Dar, né? Jesus, traduzido por Mateus, aliás, é por Lucas, traduzido por Lucas, ele faz uma dissertação com relação a dar. E Jesus diz: dá sem observar a quem quer que seja, dá a qualquer um sem observar a quem quer que seja. E aí nós vamos entender. Bom, aí a gente vai pensar também em algumas coisas importantes. Na época de Jesus, não havia esse comércio devorador que nós vivemos nos dias atuais, onde tudo que a gente faz tem um objetivo de lucro. Geralmente as criaturas estão movidas pelo sentimento de aquisição. Na época de Jesus, era possível você abrigar alguém na sua casa, oferecer a comida, a dormida, orientava, você não tinha o interesse de tirar proveito. Hoje você tem os lugares onde quando você viaja, você paga, quando você se abriga, você paga, e etc. Ou seja, nós estamos vivendo um período de comercialismo, onde o comércio se sobrepõe, muitas vezes, às questões de ordem material ou pessoais, seguindo a orientação de Jesus. Hoje não é uma coisa muito fácil. Aí, porque o texto nos parece muito objetivo, muito rico, considerando-se a época de Jesus e os dias atuais, mas tendo como prioridade os ensinamentos do nosso modelo e guia da humanidade. Jesus, suas falas, suas palavras, seus ensinamentos não ficavam circunscritos apenas àquele momento, mas eram para a posterioridade. E é por isso que ele anunciou e pediu ao Pai que mandasse o outro Consolador para relembrar o que ele estava ensinando e revelar o que ele não podia ser dito. Então, nos dias atuais, nós estamos aí nesse clima de harmonia e paz com a nossa consciência, quando praticamos o bem, como disse a nossa irmã, a Graci. Agora, se ficarmos preocupados com a vida de ordem material, com as coisas da vida física, vivemos sempre sob um fogo devorador da cobiça, da avareza, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, e isso é destruidor. Ok, minha gente? Vamos trabalhar? Muito bem. Eu posso aumentar essa tela? Eu acho que ela está pequena. Deixa eu aumentar aqui. Eu levantei a mão aí só para dizer. A Glaci levantou a mão. Só para dizer, só para complementar as tuas palavras, mestre Amadeu. Peraí. É bem interessante essa parte quando a gente diz, né, quando a gente diz o Deus está dentro de nós, é só tirar o D e o S e está o eu, né? Não é o eu egoístico, mas é o eu, que é o Deus que está dentro. E o que eu quero dizer é um exemplo. Por exemplo, né, nós temos aqui um trabalho que, por sinal, eu conheci esse trabalho na colônia espiritual e hoje eu estou colocando aqui em prática, que é dentro dos hospitais, né? E então, quando a gente chega a um hospital, como ontem eu cheguei, ontem à tarde, eu não tinha mais voltado depois que eu fui aí, voltei, porque não deu mesmo, mas aí ontem eu retornei. E quantos corações aflitos, não importa a religião, não importa qual é o teu rótulo, mas ali tem um Deus, ali tem uma esperança, ali a gente vestido de palhaço, ali a gente arranca um sorriso de um coração gritante. E sempre que eu entro nas salas, os outros entram calados. Eu entro com ou a mensagem de Bezerra de Menezes, ou uma mensagem de Cáritas, e entrego a cada um, e entro cantando. E não importa qual que seja
a música, o cântico, e eles levantam aquela fé. Eu sinto muitos, a maioria são evangélicos que a gente conhece, mas eles é uma aceitação pela dor do momento, né? Aí, então, é onde a gente, muitas vezes, eu recebi uma vez uma mensagem que os nossos irmãos invisíveis, né, eles estão sem fé, sem esperança e sem crença, porque acham porque estão vivos do outro lado, não tem mais como refazer, e tem, mas existe também muitos que estão nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nas ruas, que também estão sem a fé, sem a esperança e sem a crença. Mas todos eles, em comum, têm um Deus dentro dele, que basta um, seja espírita, seja evangélico, seja cristão. Simplesmente isso. E chegue junto, fale, converse, sem celulares. Conversa, mostra, identifica pelo céu, pela natureza, os sinais de Deus, porque é aí onde a gente vê ele, na natureza. Bravo, dona menina, bravo. Faço minhas suas palavras. Vamos agora ao nosso texto. Eu vou aumentar a tela aqui para a gente ter um ganho melhor. Melhorou agora, gente? Está muito boa, está bem visível. Ontem, então vamos trabalhar agora. Nós estamos no capítulo Gente, 17. um bom dia ao Nobre, né? Ao Renato Nobre, que ninguém, ele ficou aí caladinho, chegou calado. Renato chegou? Calado. Tá, chegou, tá aí caladinho. Ô, Renato, paz com Jesus, meu irmão. Que as bênçãos e o amor de nossa mãe o alcance e a nossa irmã Francisca também. Renato, paz com Jesus. Bom dia, senhores. Bom Realmente dia. não entrei no início porque nós estamos transferindo Francisca de um hospital para outro, aí nós tivemos de Certo. fazer um deslocamento. Tá certo, meu irmão. Bom Compreensível. dia a todos, que Jesus nos abençoe e vamos estudar, né? Que é muito Bom importante. dia, seu Renato. E aproveitar e ver vibrações positivas no final, a prece que o nosso irmão Omar vai fazer de encerramento e direcionar nossas energias amoráveis para ela e para os necessitados que lá se encontram. E ali a choro e ranger de dentes. Então vamos ao texto. E eu peço também, porque como eu tenho essa missão, vamos dizer assim, aos que estão se suicidando tão jovens. Há 20 dias atrás foi um de 14 anos em João Pessoa. Há 15 dias atrás foi outro estudante de medicina em João Pessoa. Ontem foram 2 estudantes universitárias aí do Rio Grande do Norte, da UFRN, todos enforcados. Então, assim, vamos pedir por esses jovens que estão totalmente sem norte e sem uma palavra. Muitas vezes os pais correndo, reunião, celulares, até para sentar numa mesa, senta com celulares, observando o que é que tem, o que deixa de ter nas redes sociais, esquecendo de olhar para o filho, que muitas vezes está gritando de dor e ninguém observa. Vamos orar também por todos eles. Vamos, aí já que a gente está fazendo peditório antecipadamente, vou lembrar o irmão Simval, que na hora da prece, lembrar da nossa irmã Ivonete Nunes também, tá ok, Simval? Lá na rua Landislau. É o Mar. Sivonete. Aliás, Sivonete Nunes. É minha irmã. Vamos com Jesus. Muito bem. Então, vamos agora ao nosso texto, que está no capítulo 17, perda e suspensão da mediunidade. Aí tem aqui um conjunto de perguntas e respostas à espiritualidade, que a gente vai tentar conversar sobre esse contexto. Na pergunta número 3, que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Veja bem, nós estamos falando aqui agora não apenas da prática da psicografia, mas do conjunto geral das faculdades mediúnicas, que os espíritos ou o espírito responsável pode se afastar daquele médium. Vamos entender.
Um espírito que se compromete no mundo espiritual para trabalhar com um médium aqui na Terra. Esse espírito tem a incumbência de utilizar o médium, mas também de protegê-lo. E aí nós já vimos e vamos ver mais as causas que podem ocorrer da suspensão dessa mediunidade, o afastamento do espírito ou dos espíritos, e o médium fica desamparado, fica entregue à própria sorte, etc. Vamos ver na sequência. Aí diz aqui o texto: o que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. Presta atenção, o uso que o médium faz da sua faculdade. Aí o espírito diz: podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados, que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencer. Então, tem aí algumas das situações que a espiritualidade nos chama atenção para o nosso despertar de consciência sobre causas que podem proporcionar o afastamento dos espíritos. Primeiro, quando o médium está usando a mediunidade com coisas frívolas, sem propósitos, quando usa em benefício próprio ou visando interesses, etc., quando se nega a transmitir as informações dos espíritos para os encarnados, ou quando o médium precisa ver para crer no que está acontecendo. Então, essas são causas que podem levar à suspensão da mediunidade ou o afastamento dos espíritos. Renato Martins, é com você, meu querido irmão. Paz com Jesus. Complementando a resposta da pergunta da terceira questão, você lendo o próximo slide é o complemento da resposta. Então, vamos para o próximo. Espera aí. Vamos aqui, deixa eu ver. Papapá. Eita, agora deu um nó grande aqui. Espera aí, deixa eu me ajustar aqui. Isso. Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem. Está visível aí? Então, eu vou fazer a leitura do terceiro, do segundo slide, que, aliás, a gente ficou de fazer uma leitura desses slides para trabalhar em cima deles. Você foi bem lembrado, meu irmão Zé Luiz, seguindo a sugestão do irmão Omar. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite e, ainda menos, para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer aos homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Aí a gente vai lembrar de uma orientação bem interessante. Veja bem, Divaldo Franco, eu ouvi dele certa vez, ele explicando o seguinte: depois de ele escrever centenas de mensagens, aquelas cartas consoladoras da irmã Joana de Ângeles, aí um dia ele, se sentindo próprio, aí foi lá conversar com a irmã, conversando com ela lá no quarto dele. Aí disse: irmã, eu observo que a senhora manda correspondência, carta consoladora para todo mundo, mas não manda nada para mim. Por quê? Aí ele disse: como assim, meu filho? Primeiramente para você, depois para os outros. Primeiramente para você, depois para os outros, que é exatamente o que ele está chamando aqui. Ora, o Espírito manda a mensagem pelo médium e o médium deve se convencer dessas verdades que traz a espiritualidade. Mas vai ver que o sujeito é um casca-grossa, excesso de mimo, aí ele quer ver para crer. E aí causa esses afastamentos. Tá ok, minha gente? Vamos com Jesus, Renato.
Isso daí, essa questão de suspensão, nós já conversamos bastante aqui. Nós falamos que nós conhecemos pessoas que a suspensão, suspende a mediunidade por causas, às vezes, que venham trazer dificuldade futura, até para o médium, vai depender da condição do médico que está trabalhando. Por quais motivos? Apenas a questão de influências, grandes influências, tanto do campo material como do campo espiritual. Então, o que acontece? Eu conheci uma médium que ela foi suspensa a mediunidade, depois retornou. Ela passou muito tempo no Bezerra de Menezes, fazendo curso, através do Dr. Banner, um alemão, e se afastou depois, afastar a mediunidade dela. É muito interessante esse caso. E, futuramente, ele passou o tempo, passou alguns anos e retornou à sua mediunidade. Por quê? Porque, no decorrer desse tempo, ela teve que afastou-se algumas entidades, até tanto do plano material como do plano espiritual, aproximar, através da própria espiritualidade, amigos que vinham trazer uma palavra de conforto, através da condição mediúnica, e ela retornou aos trabalhos fazendo as suas curas, principalmente as curas, porque ela passou pelo Bezerra de Menezes, lá vamos dizer, na faixa de 1968, 70, ela passou pelo Bezerra de Menezes. Então, são casos que podem acontecer quando existe a influência, quando o médium, às vezes, não tem o conhecimento de causa, às vezes quer. Isso deve depender muito da condição espiritual de cada um. Então, são casos e mais casos que nós podemos encontrar nesse fato. Essa médium é muito interessante, que nossa irmã falou em hospital, essa médium, ela se vestia de palhaço quando nós íamos para uma creche. Por exemplo, a creche Alta Celeste, nossa irmã Alta de Souza, aqui em Macaíba, ela ia e se vestia de palhaço, e ficava fazendo as crianças sorrirem. E a gente se jogava na quadra e aquelas crianças para cima da gente. Então, são casos e mais casos. Então, essa média, ela perdeu a sua mediunidade. Mas como? Mas ela retornou. Tem uma boa evidência, tem uma boa mediunidade, e daí, isso aí não é que eu vi falar, isso aí eu constatei e tenho conhecimento de quem é ela. Então, e ela me ajudou bastante, por final das contas. Então, são coisas e mais coisas, como a gente fazia show no hospital São Francisco de Assis, lá no Leprosário, tudo iam lá no palco, lá no cinema, no galpão de cinema, né, que lá tem um cinema, na São Francisco, São Francisco, aqui em Natal, no Leprosário. A gente fazia o trabalho e fazia shows com eles lá, a gente passava o dia com eles fazendo show. Então, são coisas que acontecia muito antigamente, acontece, por exemplo, hoje, parece que na segunda-feira, nosso irmão Júnior, presidente da Federação Espírita Brasileira do Rio Grande do Norte, ele faz um trabalho no Luiz Antônio, né, do câncer, né? Da Liga contra o Câncer, nas quintas. Nas quintas. Toda segunda-feira à tarde, eles estão lá com o seu violão, que ele canta muito bem. Às vezes eles vão no Valério Santiago com as crianças. Estão sempre fazendo esse tipo de trabalho. Mas são coisas que acontecem normalmente, e talvez, às vezes, a gente passa na questão de, antigamente, realmente, muitas vezes, é interessante que hoje já existe católico, existe protestantes, e nessas instituições, mas naquele tempo, no meu tempo, que eu sou meio antigo, só tinha os espíritas fazendo esse tipo de trabalho. O Juveno Barreto, não aparecia pessoas para conversar com quem estava doente, não. Mas vamos voltar para a mediunidade. Então, a mediunidade é suspensa por vários motivos, como a nossa irmã Amadeus trabalhou. Então, vamos pedir, agradeço a nossa irmã Ângela Martins, meu nome é Renato Martins, eu estou aqui com Renata Nobre, mas para a Gracia ficar rindo, sorrindo. Então, é um prazer muito grande e
você pode nos dizer alguma coisa sobre o tema de hoje? Então, vamos passar para a Graci, né? Então, ela não ligou o microfone, viu, Ângela? É interessante essa parte Hoje ele está light, viu, Glacila? tá bem Chamou, light, viu? chamou a Bem, Helena, não. foi. Ah, também de Renata Nobre, né? Aí fica difícil. Aí, então, é referente a afastar ou não a mediunidade, né? Os espíritos, eles trabalham divinamente os nossos irmãos de luz, né? Eles conseguem captar aonde que está sendo usado a mediunidade da melhor forma possível, né? Porque existe isso também, não é só você ter a mediunidade e chegar lá e não, porque eu sou de cura, eu sou disso, eu sou daquilo. Tudo bem, você pode ser todos tipos, você pode ter vários tipos de mediunidade, mas nós sabemos que existe aqueles de cura, que existe aqueles que dão a passividade, que existe aqueles que têm a, enfim, psicografia e etc e tal. Mas é bom entender como, aí volto às primeiras palavras que eu disse, né? Para que todos esses espíritos de luzes, esses mensageiros, esses que nos auxiliam, nosso anjo guardião, nosso guia, estejam presentes para nos proteger, para nos auxiliar, precisa nós estarmos com Cristo dentro da gente, falar por Ele, com Ele, né? Porque se nós fazer como uma vez um socorro fraterno que teve, e de repente o irmão foi atender ao outro e foi e disse: quem é você para vir me atender? Quer dizer, nós somos vigiados o tempo todo, é como se nós vivêssemos no Big Brother, né? E é o Big Brother da lei divina. E então, o que você faz, o que você pensa, aí deixa aquela porta aberta. Nós temos uma irmã, como vocês sabem disso, com dificuldade, por sinal foi chamada pela direção esses dias, com dificuldade da mediunidade dela, ela não está conseguindo, porque não tem o preparo, não tem o estudo, e etc. e tal, né? Então, ela deixa a porta aberta. Aí não, cadê os irmãozinhos que ali estão para protegê-los? Eles se afastam e deixam a porta aberta porque nós deixamos. Se nós o tempo todo não só orar com a arrogância, orar só por nós, só pelos nossos, só por aqueles que nos são afins, mas orar por aqueles que necessitam, que estão pelo mundo. E muitas vezes pensam que estão esquecidos, pensam que estão sozinhos, e nunca estão, nós sabemos. E aí deixa a porta aberta. Aí o nosso anjo guardião, nossos mentores e guias, eles se afastam e deixam à vontade, né? O que acontece, eu penso, né, que aí há o afastamento da luz. A luz fica ofuscada um pouquinho, até a pessoa se conscientizar e voltar atrás, até tem uma parte, se não me falha a memória, como é o nome do livro, meu Deus? Nova, de Chico Xavier, está até aí dentro do carro. Então, lá tem uma parte que fala exatamente sobre isso, sobre você deixar
a porta, porque na sua casa só entra se a porta estiver aberta. Se a sua porta está fechada, nada e nem ninguém entra. Se você vive em É vigília, Boa Nova, o livro. boa nova, isso, muito bem, obrigado. Então, se você vive em vigília, você vive em comunhão. A vigília não é você vigiar o que o outro tem, o que o outro deixa de fazer, se ele saiu, se ele chegou. Não, é vigiar você. É você, Sim. é você se buscar, é você entrar dentro de você. Primeiro começa por você. Aí, então, a mediunidade, ela vem com toda a serenidade, com toda a força e volta com toda a clareza. Por quê? Porque você fechou as arestas e deixou a porta aberta para a luz. E a luz entra. E quando a luz entra, o médium automaticamente responde, aí vem o que você tinha, volta, o que você não tinha, o que você ainda vai possuir, chega também, né? Porque tem coisas que a gente vai desenvolvendo no decorrer do tempo, no decorrer da vida, e é muito, isso é bem complexo, né? Porque eu digo por experiência, né? Porque quando criança, eu comecei com as premonições, os desdobramentos, e eu não sabia nada do que era isso, e muitas coisas assim, eu conversava, não, eu converso com a espiritualidade, né, e abraço tudo, as pessoas mais afins, e, e é assim, então assim, há coisas e coisas. Se nós deixamos, como diz Chico Xavier, macumba pega, se você joga uma pedra numa parede, ela não tem nada, ela está tudo fechada, a pedra passa? Não passa. Se a parede tem um buraco, a pedra passa? Isso foi Chico Xavier. Passa. Então, vigia a tua vida, vigia o que é que você está fazendo naquele dia, por todos os dias, por todas as noites, por quem você está pedindo, por quem você está intercedendo, fazer como Etelvina entre o céu e a terra, né? Por quem você está intercedendo, pedindo a intercessão, porque a gente não pode pedir só por a gente. Nós temos que pedir também, entrar em qualquer que seja a instituição, entrar pedindo por aqueles que muitas vezes se sentem esquecidos. Vamos passar para a nossa irmã Nacilda. Você tem alguma coisa, né, Nacilda? Resumindo em duas palavras, Graci, orai e vigiai. Nacilda, Renato, tudo. bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Não consigo entrar todos os sábados, porque também tem trabalho aqui, mas quando eu posso eu entro e é muito bom isso que nossa irmã falou da vigilância, né? Certo. Essa vigilância que nós temos que ter conosco. E é onde entra aquela parte que Jesus diz, orar e vigiar, e Emmanuel vai e acrescenta, primeiro olha, vigia e ora, né? Então, muitas vezes essa falta de vigilância em nós, porque nós somos espíritos imperfeitos, e estamos aqui, e justamente o nosso objetivo maior é de nós nos aprimorarmos, trabalharmos essas imperfeições, e isso vai nos dando mais abertura para que os irmãos sérios, que trabalham com seriedade, né, com verdade, e a gente ter mais condições de absorver aquilo que eles passam para nós, né? Então, é a gente ter esse cuidado, né? E aí trabalhar, porque
não é fábrica de médium, né? O trabalho mediúnico é um trabalho muito sério, é uma coisa muito séria que a gente tem que ter muito cuidado. É certo que todos nós temos, somos médios, uns com maior intensidade, outros com menos intensidade, mas todos nós sentimos alguma coisa. E nós, pelo fato de nós sentir qual é o objetivo de nós sentir, os compromissos que nós temos que fazer aqui. E esse compromisso, um deles também, primeiro é conosco, e depois com o nosso semelhante. É o que eu tenho para falar. Tá Obrigada certo. pela oportunidade. Simone, tem alguma coisa sobre o tema, Simone? Não, só para a gente trabalha muitas coisas no desenvolvimento mediúnico, e muitas vezes a gente relega a questão do desenvolvimento moral, né? Esse é fundamental. Não adianta eu estudar, eu pregar, eu trabalhar e minha conduta moral não condizer com aquilo que eu prego. E aí, isso aí, às vezes, a gente sempre tenta dar um jeitinho de adaptar a nossos interesses, não ao que o que foi deixado sobre o que é ser um bom cristão. Muitas vezes a gente transforma as coisas ou inverte os sentidos das coisas para se adaptar à nossa necessidade material, muitas vezes. E aí é que incorre o erro da gente esquecer da nossa conduta moral e aí abrir, como diz a Ana Glacia, a janela para os irmãos chegarem até nós, né? Ô, Mar, quer falar alguma coisa, Mar? Sim, me parece que com esses textos que a gente está estudando, a gente está voltando no tempo em que os médios não atuavam como hoje em centro espírita. Então, me parece que, à época, Kardec, nessas suas orientações, se dirigia muito mais ao médium como indivíduo nas suas atividades, vamos dizer assim, isoladas. E que hoje isso já estaria, vamos dizer assim, superado até pelas medidas que as federações espíritas adotaram, de que os médiuns normalmente trabalhem em centro espírita. Então, essa vigilância, ela se deslocou, não só deslocou do médium em si, que exerceria essas atividades, e muitas vezes de interesse próprio, levando à suspensão da mediunidade, que é o que nos importa aqui, mas que hoje em dia isso seria mais raro em razão de os médios trabalharem em conjunto e uns apoiando aos outros. Então, essa suspensão seria provisória, como nós já vimos, e são inúmeras perguntas que vão sendo respondidas paulatinamente. Eu acho que essa está bem clara de por que ocorre a suspensão, ou pode ocorrer, e essa suspensão aí se fundaria exatamente na moral do médium individual. Mas hoje me parece que isso já não ocorra com tanta frequência, porque os médios estariam trabalhando em conjunto e sob a supervisão dos centros espíritas. É isso aí, porque é o seguinte, em 1855, 1855, 56, Kardec estava trazendo uma mensagem à questão, mas ele trazia para o futuro, quando nós estamos com ela aqui há 168, 69 anos, tá certo? Principalmente o Livro dos Espíritos. Para você ver como são as coisas, a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 503 perguntas. Você sabe que da primeiro livro, das 503 perguntas, para a segunda edição, até tem algumas perguntas que foram refeitas, tá certo?
tem algumas refeitas as perguntas do Livro dos Espíritos, da primeira edição para a segunda edição. Quer dizer, a espiritualidade reformulou as respostas de certas perguntas da primeira edição do livro, da primeira edição do Livro dos Espíritos, tá certo? Eu tenho conhecimento só de uma, mas tem outras que tem. Como diz, são poucas pessoas que sabem. O Livro dos Espíritos tem 1.019 perguntas. Você sabia que ele pulou uma pergunta? São 1.118? Se você for lá, acho que isso daí eu vi recentemente, parece que a questão 1.111, parece que foi pulada. Ou ele se autocensurou e cortou a pergunta. Aí a questão. A questão também do desenvolvimento da suspensão mediúnica, a espiritualidade sabe realmente o que deve fazer, como se pode fazer. Por exemplo, o caso dessa menina que a Graci falou. A Graci falou da menina que está com certo problema. O que é que nós devemos fazer? Acolhê-la, procurar, conversar. Mas tem alguns casos que, como no caso que eu falei, que às vezes nós que queremos ajudar não conseguimos chegar até ela. Essa menina, será que foi acolhida da melhor maneira possível para que ela possa trabalhar melhor sua mediunidade, estudar mais? Eu não estou julgando, não estou julgando aqui, só estou fazendo uma pergunta. Por quê? Pela necessidade de alguém precisa de uma ajuda. Então, nós estamos. A espiritualidade deve suspender a mediunidade dela, não é necessário, porque muitas vezes são provações, como a Amadeus sabe, as provações dos espíritos, a provação dos médicos que estão ao seu redor. Então, ali, para saber como os médicos vão tratar aquele irmão nosso que está precisando, como essa irmã nossa está precisando. Eu vou suspender, você vai ser afastado, isso aqui. Não é afastado, minha irmã. Vamos, como foi tratado a situação, como deverá ser tratado. Eu não estou aqui julgando, quem sou eu para julgar, para não ser julgado. Então, são as questões. Para você ver como aconteceu, você tem uma passagem evangélica que realmente aconteceu. Quando Jesus estava e disse mesmo assim, alguém de vocês vão me trair. E Jesus afastou esse amigo? Não, não afastou. Ele sabia quem era. Ele podia ter afastado. Não, ele ficou. Para quê? Para ver se ele tentava transformar aquela pessoa que ia praticar aquele ato. Então, é a mesma coisa do médico, que nós precisamos. No caso, a gente às vezes tem que buscar aquilo, mas a nossa porta está muito fechada. A gente não está tentando ter influência muito grande, mas isso tem que ser um tratamento devagar. Então, tem que alguém estar aconselhando, estar ajudando, estar indo, estar buscando. Para quê? Não precisa ser suspenso. A espiritualidade sabe quando deve e quando não deve suspender a mediunidade. E a espiritualidade sabe que tem alguns processos que os médicos da casa têm de passar para... não é para aprender, mas sim para ter conhecimento de causa. Então, são as coisas. Mas vamos voltar para a Ângela. Ângela, diga alguma coisa, por favor. Vocês já resumiram, agora estão me ouvindo, né? Eu chamo. Resumiram muita coisa e eu faço aqui uma reflexão de tanto tempo que eu frequentei outro centro. Eu ouvi alguém falar aí sobre o momento de quando o afastamento, mas o centro não tenta ajudar. Há casos assim, mas eu, como minha mediunidade começou bem pequena, bem jovem, já acho que antes de 7 anos, e eu fui aprendendo. Eu sinto bastante que teve um momento da minha vida que eu tinha a impressão que eu estava sem o irmão na hora que eu estava trabalhando, mas eu não sei se é porque nós que trabalhávamos era impedido como se fosse sentir, só dá passe ali, passou e você não podia. Se nós tínhamos o lado
espiritual, eu sentia, às vezes você tinha vontade assim, de dizer, abrir, conversar até com as pessoas da casa, mas o espaço não era aberto. Aí eu dizia, meu Deus, será que meu irmão para estar se afastando de mim? Mas não, eu sentia, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande em relação a isso. E é como a irmã estava falando aí, nós temos que primeiro nos vigiar. Então, depois a gente poder olhar as outras coisas. Mas eu sinto firmeza. Hoje eu trabalho com mais firmeza. Eu não sei se foi o estudo que eu venho há muito tempo, e eu me sinto muito bem. Eu sei que o que eu faço com a minha meu humilde trabalho, mas eu tenho certeza que o que eu estou fazendo não é nenhuma ilusão. Deus me bota à prova. Eu, às vezes, me questionava. Será que eu não estou sentindo? Mas ele me mostrava que você não, se confia em você. E hoje eu confio em mim. Eu confio no meu trabalho. Porque a gente tem que confiar. A gente, às vezes, não nos conhece, a gente tem que aprender a nos conhecer, porque é muito importante. Primeiro, para se doar, a gente tem que primeiro aprender a se trabalhar e se convencer de que o que você está fazendo é certo ou não. Então, eu confio naquilo que eu faço. Quando eu não faço, quando eu não tenho certeza, eu não abro nem a boca. Eu prefiro ficar calada. Mas eu fico assim, fica alguma coisa na minha mente. Na minha mente, meu Deus, aí eu faço minhas orações, eu digo, olha, eu tenho certeza que isso realmente. E Deus me mostra. Eu não sei se é minha fé que eu tenho demais, e todos os momentos eu tento me vigiar, porque eu, às vezes, sou meio explosiva em determinados momentos. Mas, com o tempo para cá, eu tenho me policiado. Eu estou vendo e estou me policiando. E eu gosto disso em mim, sabe? Eu aprendi muito com a espiritualidade. Muito, muito, muito. Eu não fui de estar andando em casa, pulando em casa não. Mas só trabalhei em uma casa, eu estou na segunda e estou muito aprendendo muito e estou descobrindo muito mais, muito, muito mais. Eu só tenho que agradecer. E obrigada pela oportunidade. Não, olha, aqui é assim, todo mundo tem que falar, viu, Ângela? Tá certo? Tá bom. Foi um prazer muito grande você estar aqui com a gente e esperamos novamente você retornar, tá certo? Com a graça de Deus. Eu encontrei com uma pessoa sábado, ela chegou e disse, Renato, eu disse, você não voltou mais para o nosso estudo? Eu disse, Renato, eu estou com vergonha porque não posso participar e eu participo uma vez, deixo duas, três, sem poder participar da reunião. Eu estou com vergonha. Eu disse, não, você tem que perder essa vergonha e pode ir, que nós estamos aguardando. O grupo que você não conhece é Isabel. É Isabel? É, tá certo? São coisas que acontecem. Amadeus Ferreira de Araújo. Mas ainda dá tempo para a gente fazer mais uma perguntazinha, não dá? E é isso que nós vamos passar agora. Vamos passar agora para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Vamos ver a pergunta número 4. Deixa eu ver se tem uma complementação lá. Tem uma complementação. Pronto. Então, vamos fazer 2 slides, que é a complementação do contexto da pergunta número 4. A pergunta número 4 diz o seguinte: não pode o espírito que se afasta ser substituído e, neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade? Aí a resposta dos espíritos. Espíritos não faltam que outra coisa não desejam senão comunicar-se e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Mas
Quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda comunicação, a fim de lhes provar que a sua faculdade não depende dele, médium, e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitência. E aí vamos ao próximo slide. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, pois, de outro modo, não haveria intermitência. Isso já vimos lá no anterior. Em suma, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Demonstra, às vezes, a solicitude do espírito para com o médium, a quem consagra a afeição, tendo por objetivo proporcionar-lhes um repouso material de que o julgou necessitado, caso que não permite que outros espíritos o substituam. Aí nós temos o pano para nossas mangas. Veja bem, vamos retornar aqui o contexto. Pode o espírito se afastar e outros substituem? Acontece muito. Quando se trata de um desregramento do espírito, de propostas do médium, propostas inferiores, que venha comprometer o trabalho do espírito, ele se afasta, mas se afasta mesmo. A variedade é enorme, mas vamos tratar nesse parâmetro. O médium está praticando coisas que comprometem o trabalho do espírito. E o espírito não vai se comprometer simplesmente porque gosta da beleza do médium. Ele se afasta. E ele se afastando, vem outros. É por isso que muitas vezes o médium trabalha com um benfeitor e, de repente, entra num processo obsessivo, porque o espírito se afastou e vieram outros ocupar o seu lugar, e esses são espíritos perversos, malignos, espíritos doentes, que levam o médium à derrocada. Ora, essa suspensão pode ser temporária, como já foi tratada ali? Sim. Quais as causas? As mais diversas. Pode ser para evitar uma estafa no médium, para evitar uma dificuldade qualquer, pode estar no planejamento do médium passar por aquela experiência de perder a comunicação, o contato com o seu amigo espiritual. Mas tem uma parte aqui que é muito clara. De toda comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele. As manifestações ou os fenômenos mediúnicos dependem dos espíritos. E muitas vezes vamos imaginar alguém que acha que pode tudo. E aí o espírito se afasta e o sujeito entra numa derrocada final. Então, dá para a gente entender que, na verdade, o contexto é grande. Já tratamos disso em inúmeras facetas, mas o contexto aqui, sequencial, eu acho que dá para a gente perceber. E aí ele conclui aqui, dizendo-nos no primeiro slide, essa impossibilidade temporária de... Ele está se referindo agora à psicografia, mas isso pode se dar em outras modalidades da mediunidade, mas, nesse caso, essa influência estranha é o que vai lhe proporcionar a intermitência. Ou, se for um médium sério e ele estiver psicografando e, de repente, o espírito se afasta, há uma interrupção na ação do irmão espiritual, mas um médium vaidoso, um médium prepotente, aí ele continua escrevendo lá da cabeça dele, porque o médium tem recursos.
Mas isso aí é mistificação. Isso aí é um embuste do médium. E aí, eu e Renato, nós estamos trabalhando lá no nosso programa Estudando a Codificação Espírita, no capítulo 28, das mistificações e embustes. O médium proceder desta maneira, ele está mistificando. O compromisso é maior, mas essa intermitência pode provocar o afastamento temporário da atividade mediúnica e o retorno posterior, como lembrou Renato na sua experiência. Renato Martins, é com o senhor. Vamos passar para a Graci, né? O nosso mestre Amadeu falou muito bem falado, muito esclarecedor. É o seguinte, Nacilda, quer falar, Nacilda? Não, Renato, pode prosseguir. Pode Eu sou- prosseguir. Tá certo. Simone, Nossa, Renato, passa a né? palavra para o senhor. Vou jogar a bola de volta para o senhor hoje. Tá certo. Olha, é o seguinte, Por exemplo, eu gostaria de falar, Renato. diga. Por exemplo, acaso o médium se sinta envaidecido, né? Achando que ele é o dono da bola e tal, e por esse motivo, como punição também, o espírito não pode também, tipo um puxavante de orelha, se afastar um pouco dele, né? Olha, Aí é uma suspensão breve, assim, como uma olha, advertência. a advertência, não, Lula, é o seguinte, existe, nesse caso, ele pode, no caso aí, o espírito não se afasta imediato, ele é como, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês, a nós mesmos. Nós partimos à noite ao se deitar. Nossos anjos guardiões sempre vêm conversar com a gente, mas antes a gente não quer conversar com ele. Mas ele não deixa de estar com a gente naquela noite. Ele pode vir chegar para você e tentar saber se pode, ou se você quer conversar com ele ou não. Então, o espírito ele não ele se afasta um pouco, fica naquela questão de você estar caminhando e ele está lhe guardiando, vamos dizer o termo assim, está na guarda. Quando você precisar dele, ele vai e se aproxima. No caso de André Luiz, quando ele partiu para a espiritualidade, ele passou aqueles 8 anos no umbral. Clarencio sempre ia lá, conversava com ele, a mãe ia conversar com ele, mas ele não via Clarencio. Mas no dia que ele quis, aí ele disse, Senhor da vida, se existe, mas disse no coração. Quando ele disse isso, explodiu a luz, e Clarencio chegou junto. A nossa guardiã está sempre nos protegendo. Nós temos nossa condição vibratória e ele vai entrar em contato nessa condição. Então, quer dizer, se nós começarmos a ser vaidoso, isso daí, se você poderá ter dois campos, o seu campo normal, da vaidade, que são os nossos vícios, um dos nossos vícios, e também poderá acontecer de uma questão de uma influência espiritual. Um amigo que está ao seu lado, um amigo, quer dizer, não evangelizado, um irmão não evangelizado está ao seu lado e fazendo que você fique vaidecido daquilo que está fazendo. Aí, depende da sua condição mediúnica, vai aí a espiritualidade, pode intervir, porque nós temos um limite. Nós temos o nosso livre-arbítrio, entre aspas. Nós temos nosso livre-arbítrio, mas nós não podemos fazer nada. Quando a espiritualidade está sempre presente e diz, não, você não pode não. A Madeus sempre fala, e nós sempre falamos, aquele cidadão público de Paris, um espírito jogando pedra no apartamento dele. Quando Kardec foi conversar com ele disse, por que você não joga pedra em mim? Ele disse, não, porque você tem alguém ao seu lado que não permite.
Olha como são as coisas, totalmente diferente. Então, quer dizer, pode haver a suspensão, no caso, se o médico tiver merecimento, suspender para possa ele começar a rever as coisas e viver outro. E outra coisa que nós encontramos no livro de André Luiz é que, quando nosso anjo guardião vai fazer uma missão qualquer, aí ele diz: ei, tome conta dele, tome conta de Luiz, que eu vou ter que ir a fazer um trabalho na espiritualidade. Aí o outro Espírito vem e atua com nossos anjos guardiões. Porque temos nossos anjos guardiões, nós temos nosso anjo guardião, nossos protetores, nossos familiares, que a gente às vezes diz que é nossos protetores. Mas os nossos familiares são aqueles que estão no nosso dia a dia, Os protetores já são aqueles espíritos mais evoluídos que já têm um conhecimento maior. Quanto os nossos familiares, quando vai crescendo espiritualmente, tendo conhecimento, eles se tornam protetores. Enquanto isso, eles ficam diz a espiritualidade, porque normalmente nós dizemos assim, que tem nossos protetores, que nossos protetores são espíritos já evoluídos, e às vezes nós também colocamos os nossos familiares nessa classe. Mas existe essa diferença, cada espírito com seu grau evolutivo, até nós chegarmos às noções de guardiões. Então, pode acontecer, nesse caso, ser temporário, quando a Amadeus aí já falou muito bem. Tá certo, vamos voltar, quem quiser falar, a palavra está facultada, e retornamos ao nosso irmão, Estação da Luz, né? Bom, se alguém não quer mais comentar o tópico, nós vamos passar agora para o encerramento, porque já estamos aí aos 13 minutos após as 9 horas, e alguém pode ter compromisso, inclusive eu tenho um compromisso logo mais. Pois não, pode falar, irmão. Se alguém quiser perguntar, ainda estamos abertos, né, Matheus? Com certeza, estamos à disposição. Eu queria perguntar só o seguinte, esse anjo guardião, como ela está se referindo, é o mesmo anjo da guarda que a gente fala no popular? Anjo guardião, anjo da guarda, anjo guardião. Renato, Sival, veja bem, às vezes na própria literatura espírita há intérpretes diferentes. Como diz que cada cabeça é um universo, a gente precisa entender. Mas vamos lá nas obras de alguns autores espirituais mais baseados. André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda. Quando se refere a protetores e anjos de guarda, veja bem, todos nós, no planejamento da nossa encarnação lá no mundo espiritual, nós temos um espírito que se compromete em tomar conta da gente. Esse é meu guia espiritual. Ele se compromete em tomar conta da gente durante a nossa experiência. E isso pode vir em várias encarnações. O espírito pode tomar conta da gente durante todo o nosso crescimento, várias encarnações, porque o trabalho dele, ele toma conta da gente, nos proporciona o crescimento e ele também evolui com isso. É o trabalho dele. Isso é uma coisa. Agora, vamos imaginar que você vem na condição de médium, Simval. Aí lá no plano espiritual, você se compromete com Renato, com Andrade, com Dona Ângela, para trabalhar com você. Esses são protetores que vão tomar conta de você. Agora, você tem aquele espírito protetor, um Bezerra de Menezes, a quem você recorre nas suas necessidades. Você tem a proteção de quem trabalha com você e lhe auxilia. Você tem a proteção daquele benfeitor que você recorre a ele. Por exemplo, eu oro para Nossa Senhora, você ora para Jesus, outro ora para Bezerra de Menezes, e etc, etc. Agora, uma coisa é o protetor, que você recorre a ele, outra coisa é o seu anjo de guarda, seu guia espiritual, a quem você deve satisfações. Toda noite, por ocasião do recolhimento, eu particularmente faço isso, eu oro para o meu guia espiritual, que necessariamente não é os espíritos que me auxiliam ou que me usam. Veja bem, eu vou usar uma terminologia diferenciada. Quando eu digo os espíritos me auxiliam, eu estou sendo pretensioso.
Na verdade, somos nós que auxiliamos o Espírito a realizar as tarefas deles. Somos nós os auxiliares. Então, aqueles espíritos que me usam para realizar suas tarefas, necessariamente não é o meu anjo de guarda, não é o meu guia espiritual. Aqueles que me protegem são protetores em função das atividades que desenvolvemos. Agora, o meu mentor espiritual, aquele protetor maior, aquele mentor espiritual, a quem eu recorro nas minhas necessidades, é um espírito de escola elevado que assume o papel de nos proteger. Eu acho que espero ter sido claro. Renato, quer mais alguma coisa? Não, amigo, vamos aí, se tiver condições, concluir, né? Ok. No próximo programa, hoje já está adiantado, eu vou contar uma história que aconteceu comigo em 1973, Está madura. num centro espírita lá da zona rural, lá de São José do Campestre, mas é meio longa a história. Muito bem, vamos nessa. Guarda a história lá. Eu vou conclamar o irmão Omar, que se incumbiu voluntariamente, escalado voluntariamente, ele ficou incumbido de fazer os nossos agradecimentos a Jesus e a nossa mãe e a espiritualidade que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Senhor Omar, é com o senhor. Eu acho que o senhor Omar saiu. Não. Sim, está aí. Eu só queria perguntar para Renato, ele mencionou uma pessoa que a gente deveria levar, orar em seu favor. No início, você falou? Cada um ora em benefício daquelas nome, criaturas. Cada um Renato. ora em benefício daqueles Francisca. necessitados. Como? Francisca, é a irmã dele. Francisca Caetana, a irmã de Nádia. Irmã de Nádia, aliás. Aí vamos lembrar o nome dessas criaturas. Eu, por exemplo, vou pedir por uma irmã nossa, minha concunhada lá em Recife, vai passar por um processo cirúrgico, a irmã Edith vai passar por um processo cirúrgico, e aí nós vamos orar por ela também. Nessa conclusão dos nossos trabalhos, vamos gerar um fulcro energético e benefício dos necessitados, que mencionamos, ou dos necessitados de um modo geral. Paz com Jesus. Meus irmãos, então, para encerrar os nossos trabalhos, elevemos o nosso pensamento ao Criador, que é o nosso Mestre Jesus, a Virgem Santíssima, sua mãe, a Maria, sua mãe, e, em especial, roguemos, como nossos irmãos solicitaram, que o Deus, nosso grande arquiteto do universo, os seus bons espíritos e todos os guias espirituais, especialmente de jovens, trabalhem no sentido de evitar que esses mesmos jovens, pelas mais variadas razões, possam ter em mente a ideia do suicídio. E que todos aqueles que já praticaram esse ato possam ser socorridos no plano espiritual e tomem consciência do erro que cometeram. Roguemos também, Senhor, que suas famílias recebam o devido consolo e tenham em vista que todas essas provas ou provações são oportunidades para o seu crescimento espiritual. Roguemos a Deus e a todos os nossos espíritos protetores e guias que trabalhem na proteção e na bênção de Silvanete Nunes, Francisca Ritana e Edith, e que todos consigam o melhor daquilo que foi designado para eles.
e que todas as famílias e familiares dessas pessoas recebam o resultado que vier com tolerância, com amor, porque o que ocorrer vai ser a vontade divina. Amém. E, finalmente, agradeçamos a oportunidade que tivemos de participar desse nosso encontro, aurir os conhecimentos que nos foram ministrados e que possamos deles extrair frutos para produzir o amor e a caridade nessa semana que medeia daqui até o nosso próximo encontro. Que nós tenhamos uma boa semana, que os nossos guias espirituais bem nos protejam e que nós possamos cada vez mais difundir o que nós aprendemos por aqui, trazendo luz, fé e esperança a outras pessoas. Uma boa semana a todos e um bom fim de semana mesmo. E graças por termos tido essa oportunidade. Amém. Que assim Bom seja. dia, Brasil! Que a todos. Assim seja. Bom dia, Bom bom final de semana. Bom dia. Bom. A Graça Paz e e lei com a luz a todos Isabel. nós.